Opa, vamos lá então, pessoal, para a terceira rodada para responder as perguntas. Só esperar o Silvio entrar aí. Opa, peraí. Se liga. Opa, Beleza. Pessoal, então vamos mandando as perguntas aqui nos comentários para o Silvio responder. A gente recebeu uma interessante, Silvio. Perguntaram como entra toda essa questão do socialismo no Brasil. Eu acho que com socialismo ele quis dizer esse lado da cultura, né, que você mencionou, e como isso influencia as questões de imigração que a gente tem visto hoje em dia. Imigração? Isso. Cara, eu não entendi a pergunta. Provavelmente está se referindo a questões de multiculturalismo, né? Imagino. Se puder deixar a pergunta um pouco mais clara nos comentários. Refaça aí, vamos pra próxima, a gente já volta nessa. Agora que eu vi que tem uns comentários aqui. Isso. Vamos enviar lá pro Fiuk, sim, pode deixar. Me falaram aqui que é Fiuk que fala, né, o nome do cara, eu não sei. Sei que ele é filho do Fábio Júnior, né? É de falar que eu nem vi essa cena do BBB. Cara, mano, eu vi o vídeo lá, cara, de se cagar de rir. Uhum. Eu quis perguntar se o socialismo veio com os migrantes espanhóis e italianos. Sim. As primeiras gerações de socialistas no Brasil, eles nem eram marxistas, né? Eram assim, os velhos anarquistas espanhóis e italianos que chegaram ali no final do Império, né? E no começo da República. Tem um livro que conta muito bem essa história, que não tá aqui. Mas é um livro do John Dulles, que chama Anarquistas e Socialistas no Brasil, se eu não me engano. E cadê o livro? Tá aqui, eu tava lendo esses dias. Não vou achar. Mas eu acho que é isso. E né, de fato eles vieram, né, com os imigrantes, né, a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 22 teve a participação muito grande de sindicalistas italianos. O movimento sindical no Brasil começou com imigrantes, porque, veja, aqui você tinha uma mão de obra escrava, né? Quando São Paulo começou a substituição da força de trabalho, da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, o que aconteceu? Você não tinha operários no Brasil, porque a situação do homem livre no Brasil era muito curiosa, porque você tinha senhores de engenho, escravos, e no meio você tinha uma massa de gente que não sabia fazer porra nenhuma, que não tinha função na sociedade. Realmente não tinha mesmo, os caras não faziam nada. Né? Que é daí que veio esse fenômeno dos bacharéis, né, brasileiros, que eram aqueles filhos de engenho, que eles não tinham lugar no sistema de produção, iam para Coimbra estudar e voltava bacharel. E aí, bom, o que você vai fazer, bacharel? Daí, uns viravam padre, né, e entravam pro clero, que era um jeito de sobreviver, e outros ficavam ali na sociedade sem fazer nada. E uma pequena, vamos assim, classe média, né, de funcionários, de profissionais liberais. Então, quando São Paulo começou a substituir a lavoura de café escravo por funcionários assalariados, não tinha brasileiro, então não tinha mão de obra. Então o Brasil começou a importar mesmo gente. E vieram, né, já com essa tradição, vão ser sindicalista, né, da Europa, e chegaram aqui e já começaram a montar os primeiros sindicatos. Isso sempre teve quebra, né? Nos primeiros 20 anos da República, assim, os sindicatos eram proibidos, tinha briga, quebradeira, né? Não podia ter greve, os caras quebravam as empresas todas, era um rolo. Né? Mas é uma história bem interessante de conhecer, mas de fato vieram com eles. Né?
Mas isso não quer dizer que é para sair brigando com os italianos, com os espanhóis. Né? Tá certo. Ô Silvio, o Benedetto Croce, ele diz que, e aí eu não sei se ele estava fazendo referência exatamente aos marxistas, né? Mas que se você tira a religião da sociedade, você tem que dar para ela algo que substitua, algo que satisfaça as necessidades do homem que a religião satisfaz. Uhum. E, normalmente, assim, quando você pensa no que costumam dizer sobre, sei lá, sobre o Eric Fögel, por exemplo, né, e a crítica dele ao marxismo, você vê que mencionam muito, comparam muito o marxismo e toda essa cultura marxista com a religião, né? Como uma nova religião, uma religião civil, então uma tentativa de imanentizar o paraíso. Você acha que essa comparação com a religião do marxismo é válida? Você acha que ela na prática serve para suprir essas necessidades do homem? Não, ela não serve para suprir, mas ela é não serve, tanto que não supre, né? Porque é impossível de suprir. Agora, sim, ela é, de fato, os movimentos ideológicos são caricaturas do cristianismo. E veja, do cristianismo católico. Tá? O Olavo chega a falar até que o movimento revolucionário é uma doença do cristianismo. Ele surge dentro do próprio cristianismo. Né? O Eric Feiglin atribui o surgimento que ele chama de seitas gnósticas, né, modernas, que são as ideologias, né, ao pensamento do Joaquim de Fiore lá no século XIII, se não me engano, né, que foi o primeiro cara a criar uma ideia de lei de desenvolvimento histórico imanente, né? Então, assim, o marxismo, quando você olha para o positivismo, então é uma caricatura, né, da Igreja Católica, tem até o panteão dos santos, etc. Né? Mas o marxismo é também em que sentido? Né? Ele é como o Fögel chamava, é a imanentização do eschaton, né, cristão. Quer dizer, o eschaton é aquele conjunto de crenças sobre o fim dos tempos, né, e da realização do reino de Cristo na Terra. Certo? Então, o que acontece? Como o cristianismo coloca que a realização do tempo, né, ou seja, o fim do tempo, né, portanto, a vinda do paraíso ele transcende a história, ou seja, ele está na eternidade, né, está fora da história, né, é isso que Cristo quis dizer com o meu reino não é deste mundo. Né? Então, assim, a realização da história, ela sempre estará fora da história para o cristianismo. Né? Veja, quando você olha para a Bíblia como um todo, sobretudo dentro da tradição católica, os protestantes eu não sei, né? A Bíblia, ela é o que é a Bíblia? Embora seja um compilado de livros escritos em épocas diferentes, etc., a Bíblia ela foi entendida pela Igreja Católica sempre como uma história da humanidade. Ela começa com Deus criando o mundo, né, e acaba com Deus destruindo o mundo. Né? Ela vai do Gênesis ao Apocalipse. Né? E ela conta, sobretudo, a história de um personagem principal nessa assim, existência da humanidade, que é Israel, né, o povo escolhido. Né? E a gente não pode esquecer, né, que nós, cristãos, somos os descendentes, né, da casa de Davi. Né? Assim, né, Deus escolheu uma descendente, a Virgem Maria, direta do rei Davi, né, para colocar lá seu filho, né, e fazer ele nascer na terra. Então, assim, o cristianismo católico sempre entendeu a Bíblia como uma história da humanidade com começo, meio e fim. Né? Começa no Gênesis, o meio é Cristo, que veio para, né, resolver a merda toda que nós fizemos. Né? E tem o fim. Esse fim, né, que acaba com a realização do reinado de Cristo, ele não é na história. Né? O reinado de Cristo, né, o reino de Cristo, ele é o que? Ele é o paraíso. Né? Ele é a vida eterna. Né? O mundo, então, assim, eu estou falando isso por quê? Porque quando você olha a Bíblia, na verdade, a Bíblia, o grande, assim, evento, né, epocal, né, segundo a Bíblia, que causa, né, que põe em movimento a história da humanidade, é a queda.
né? É quando Deus expulsa Adão e Eva, né, do jardim do Éden, coloca lá os querubins com a espada de fogo para eles não entrarem, né, e manda eles embora. Ali começa a história, porque ali começa o trabalho humano. Porque até então, o que né, Deus fala? Agora vocês vão ter que trabalhar, meu filho. Agora você vai ter que ganhar o pão, né, com o suor do seu trabalho. E pior, você ainda vai ter dores de parto, etc. Aquela coisa horrorosa toda. Né? Porque antes, Adão e Eva não precisavam fazer absolutamente nada, a não ser dar nomes engraçados para animais engraçados que eles viam. Sou um bicho ali, vamos chamar de pardal. Né? Aí aquele que tem um nariz comprido, aquilo lá vamos chamar de elefante. E assim foi. Essa era a única atividade que competia a Adão e Eva. Né? Eles não tinham que fazer mais nada. Né? Então, o que acontece? A queda é uma decadência. E veja, essa decadência ela continua até o final dos tempos. E ela é decadência em todos os sentidos. Se você pegar os primeiros livros bíblicos, tá? Quando você vê aquelas genealogias enormes, assim, é sempre assim, fulano, né, que era pai de Beltrano, que viveu 1000 anos. Aí depois veio Beltrano, que gerou Cicrano, que viveu 900 anos. E não sei o quê. Aí depois já é 120 anos. Né? Depois já é 33, né, que é Cristo. Então, assim, até a idade, assim, o tempo de vida sobre a Terra vem diminuindo. Né? E a história de toda a peregrinação de Israel ocupa 2/3, pelo menos, da Bíblia, né? E o finzinho da história está espremidinho. Então, assim, a Igreja Católica entende que há uma decadência. Esse mundo não será restituído. Ele não será salvo. O que serão salvos são as almas. Esse mundo vai acabar. Né? Então, assim, a história da humanidade é uma história de decadência ao longo da história. Né? Assim, você tinha, né, a aliança entre Deus e Israel, feito por Deus, escolheu o povo, esse aqui é o meu povo amigo, né? E esse povo se corrompeu tanto de chegar ao ponto de matar o seu Deus, né? E entregar Cristo para ser crucificado na cruz pelos romanos. Então, assim, óbvio que é uma história de decadência. Que ela só não acabou ali, né, com a condenação de todo o povo judeu, porque essa aliança foi refeita, né, com o sangue sacrificial de Cristo. Né, mas a igreja entende que essa história é uma história que, né, assim, as almas não vão perder, mas o mundo em si vai ser detonado. O que é o marxismo? Né, no final das contas? Ele fala assim, não, esse mundo tá assim, né, ruim pra caramba por causa dessas coisas, né? Pela dominação de classe, pela dominação, né, do homem sobre a mulher, do homem sobre o bicho, né? Enfim, tudo isso que a gente discutiu aqui, dos heterossexuais, da heteronormatividade sobre a pluralidade de gêneros, etc. Né? Então, se a gente acabar com isso, né, a gente consegue salvar o mundo e criar esse reino de paz. E aí, esse reino de paz, tranquilidade, amor fraternal, onde não existe mais a dominação de um sobre o outro, onde todos serão iguais perante Deus, né? Na verdade, todos serão iguais perante a história, vai se realizar na história. Ou seja, aqui nesse mundo. É por isso que o Feiglin chamava de imanentização do escatom, né? Assim que o imanente é o contrário do transcendente, né? Se para o cristianismo a realização é na transcendência, né, é só lá, né, que, como dizia Santo Agostinho, é só lá que o meu coração inquieto, né, vai encontrar paz, né, só vendo a face de Cristo, ou seja, só na eternidade, né, que vendo Deus pela face humana de Cristo, né, que meu coração vai ficar inquieto. Então essa ansiedade humana, né, só na transcendência. E o Feiglin chama que é a imanentização do escato, por quê? Porque as ideologias, elas pegam então essa ideia escatológica do cristianismo, né, de um fim dos tempos que se realiza na eternidade, e imanentizam, ou seja, trazem para dentro da história. Ela não está mais na transcendência, ou seja, na eternidade, onde não existe a noção de tempo, e traz para dentro do tempo. Então você vai chegar a um ponto onde isso vai acontecer na história. Né? E o cristianismo, né, tanto que a linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica. Né? Assim, o cristianismo nunca disse que o Apocalipse vai acontecer daquele jeito que está lá.
Aquela é uma visão de São João, né, dizendo como ele viu, né, assim, e o próprio, se você leu o livro do Ratzinger sobre o fim dos tempos, né, que eu esqueci o nome, tem por aí, né, o que ele diz é justamente isso. Bom, isso é um jeito da igreja falar a consumação do tempo na eternidade, né, mas não quer dizer que os fenômenos, os fatos se desencadearão daquela maneira, né? Uhum. E o que o marxismo faz? Fala, não, isso vai acontecer na história. Na história nós vamos estabelecer um reino de justiça e paz. E veja, por que isso não pode acontecer? Então, por que não é uma... O marxismo pode ser uma tentativa de substituição da religião, como de fato é. Né? É uma religião de Ersatz, né? Que é assim que o Friedrich chama, que é substitutiva. Né? Mas por que ele não pode ser? Por que esse reino de Cristo não pode ser, não pode acontecer na Terra, na história? Porque não existe em nenhuma escritura cristã dizendo que o pecado original será apagado aqui. O pecado original é uma coisa que a humanidade carregará até o fim dos tempos. E se há o pecado original, há a inclinação para o mal. E há a libido dominandi, né? Que é o desejo de domínio de um sobre o outro. Que é isso que os marxistas chamam da exploração. Né? Como há esse desejo de domínio, que é a marca do pecado original, que são as nossas más inclinações, né? E a nossa incapacidade de fazer o bem mesmo quando queremos, né? É por isso que esse reino não pode acontecer, porque ele é um reino de justiça absoluta, né? O reino de Cristo. Porque nós carregamos uma falha de programação, entendeu? E esse é o ponto todo desses caras. O que eles estão falando? Né? O que é o marxismo? O movimento revolucionário. Fala assim, o problema tá que o homem é pecador, o homem é egoísta, sei lá como eles foram, o homem explora o homem. Então nós temos que transformar o homem, criar um homem novo. Né? Refazer o homem. Como? Como que a gente tira o pecado original do sujeito? Bom, existem várias soluções, né? A gente pode pôr no campo de concentração, a gente pode mandar para a Sibéria, a gente pode pôr nos campos de reeducação, a gente pode, sei lá, comprar um programa de educação lá da OCDE e impor para todo mundo nas escolas. Tem várias maneiras de fazer isso, né? A gente pode falar, vamos ver, talvez seja a masculinidade que seja o problema, que está tão agressivo, então vamos falar que ninguém é homem, nem mulher, nem nada, vamos ver se diminui, né? Podemos, sei lá, colocar na água alguma coisa aí que diminua, né, a produção hormonal dessa gente agressiva. Tem várias maneiras. Não, o Horkheimer fala, o Marcuse fala, vamos incentivar todo mundo a transar com todo mundo, né, que daí as pessoas se acalmam, né, e daí elas vão ficar boazinhas, né? Ou vamos distribuir, né, o problema é o egoísmo, então vamos distribuir propriedade igual para todo mundo. Todo mundo vai ter exatamente a mesma coisa. Né? E assim por diante. Então, o marxismo vem com essa promessa de mudar o homem e retirar dele o pecado original para que possa construir esse paraíso na Terra. Como a retirada do pecado original é impossível sem você destruir o homem, né? Essa realização é impossível. Então, não só então, que há uma enganação no sentido assim, de que ela pretende satisfazer as necessidades da religião, mas ela não consegue satisfazer nem do ponto de vista sociológico, entendeu? Porque assim, a gente podia falar, não consegue satisfazer porque assim, a religião, né, o cristianismo de fato é uma religião revelada e ele atende, vamos dizer, algo, né, esse sentido humano de ligação com a transcendência. Então ele fala diretamente, vamos dizer, ao coração dos homens e tal, e você não consegue, né, arrancar isso e colocar ali dar algo que substitua a necessidade de espiritualidade no homem, né? Mas nem como calmante, porque você já viu alguma dessas pessoas que estão envolvidas aí com o movimento revolucionário, são comunistas, etc., que tem paz de espírito, que estão tranquilas,
É só olhar para uma feminista, só, porra, essa mulher tá desesperada. Né? Nem que seja por um presto barba, mas ela tá desesperada. Né? Assim, eles nunca encontram, eles nunca têm paz, nunca, então assim, eles nunca vão se conformar, porque o cristão, assim, ele é um conformado, né? Porque ele fala, bom, é verdade, as coisas aqui vão ser sempre meio assim, meio chumbrega, né? Agora, para os marxistas, não, porque eles precisam estar em ação o tempo todo, porque eles são os transformadores da sociedade. Né? Você pega, né, essas feministas que conseguiram aprovar o aborto na Argentina. Eu não sei se vocês viram os vídeos das festas que elas fizeram. Né? Elas entendem que aquilo foi uma vitória delas. Né? Então, e agora elas querem outra, e outra, e outras vitórias. Então elas estão sempre em ação, em atividade. Né? Porque esse reino de paz depende da ação objetiva transformadora da sociedade. E como o reino de paz é alcançado pelo cristão? Por meio da sua conversão pessoal. Por meio da sua relação pessoal com Cristo e obediência aos sacramentos. Não é por meio da ação transformadora. Então, assim, é óbvio que jogar essa gente numa atividade incessante nunca vai acalmá-los. Né? Nunca vai ser um sucedâneo da verdadeira espiritualidade. Né? É o quê? É a religião do capeta. É óbvio que é isso. Né? É um espírito de revolta, né? Sim, é o espírito de revolta. E quer transformar uma realidade que é imutável. Porque, veja, não é que a sociedade não pode mudar. É óbvio que a sociedade mudou várias vezes, tem 1 milhão de sociedades diferentes. Né? Mas o que eles querem mudar é a natureza humana. Né? Eles querem falar que o homem, na verdade, é uma abóbora, sei lá. Né? Sim. Esse é o ponto. E isso eles não vão conseguir fazer nunca. Mas eles vão continuar tentando. Vão continuar tentando. E por que eu falo que é uma atividade do demônio? Porque, veja, o demônio, a sua característica principal é o ódio ao homem. A humanidade. É isso que o demônio é. O demônio não tem nenhum problema com Deus. Né? Ele pode até ficar bravo lá com Deus. Deus ficou meio puto. Mas ele ficou mais puto com o homem. Porque Deus, ele sabe que não pode fazer nada, né? Porque o demônio é tudo menos burro. Né? Tá bom, lutar com Deus, né? Não vai dar em nada isso aí. Mas, pô, eu pelo menos posso foder com os queridinhos dele, que são os homens, né? Que é a humanidade. Né? Então, é óbvio que essa gente, quando tenta mudar a humanidade, o homem, e ela só consegue a destruição do homem, é óbvio que isso é um trabalho do demônio. Sim. Sim, perfeito. Silvio, acho que a gente Tem pode... mais alguma? Então, tem algumas perguntas, mas tá fugindo do tema, né? A gente está buscando selecionar perguntas mais relacionadas ao tema. Acho que a gente podia encerrar por aqui. O que você acha? Eu queria só fazer uma correlação aqui para a pergunta do Marcelo Augusto. Amanhã, como a gente divulgou no domingo passado, amanhã a gente vai dar mais detalhes, né, do próximo evento que a gente vai realizar. O Marcelo perguntou aqui se mais de 95% dos docentes no Brasil são propagadores desse marxismo cultural e ficarão fazendo isso por pelo menos mais 30 anos de docência, o que nós, conservadores, devemos fazer. É uma resposta complicada, né? Mas... Tem um monte de filho, cara. Tem um monte de filho. Nem que terra de filho. É o melhor que você pode fazer. E educá-los, né? E agora assim, ó, docentes o quê? Universitários, talvez, né? Porque a direita gosta muito de jogar pedra em professor, né? Porque professor é tudo comunista, isso aqui. Né? Talvez nas faculdades de humanas isso seja realidade, mas quando você olha para a rede pública de ensino, sobretudo do ensino fundamental, né, dos primeiros anos, você vê, cara, assim, o professor tem um perfil muito claro nessa série, que é a menina de 20 a 30 anos evangélica e conservadora. E que os conservadores, infelizmente, afastam porque trata todo mundo como né, são todos marxistas cultural, porque às vezes assim, a menina tem lá uma crença ou outra estúpida que foi enfiada na cabeça dela por causa desse negócio, aí já vê como o demônio e você impede qualquer diálogo, né? Mas, ó, reparem, né, começa a ver as professoras que vocês conhecem, vocês vão ver que é tudo evangélica, cara.
Essa gente é do nosso time, a gente só tem que esclarecer uma coisa ou outra, não pode ficar brigando com o professor. Né? Você pode esquecer que o professor ele tem durante 280 dias por ano 40 adolescentes sob o comando dele durante 5 dias da semana por 6 horas. Ninguém tem isso, cara. Só um professor tem isso. Esses caras têm que ser nossos aliados, não nossos inimigos. Perfeito, é isso mesmo. E amanhã a gente vai dar mais detalhes, né, sobre esse evento que a gente vai realizar, que é um princípio, vamos dizer, de transformação, né? Porque a gente precisa se organizar, né? E tem aquela questão também, né, Silvio, que você falou assim, que a gente tem que sempre pensar na nossa conversão, né? Na mudança, né? A começar por nós mesmos, né? Então, buscar ter uma vida séria, né? Uma vida séria de estudos, né? Buscando as virtudes e tal. Mas obviamente, a gente precisa se organizar, né, os conservadores. E a gente tem tentado né, iniciar algum movimento nesse sentido, né? Claro, cara. Assim, assim, a vida na polis é uma dimensão humana, né, a vida em sociedade. E a gente é responsável por isso. Então, se você não pode, né, acho que as pessoas não podem fazer a opção beneditina, entendeu? Apesar do livro lá ser muito legal e tal, as pessoas não podem fazer isso, né? Assim, tratar como se o problema não é meu, vou aqui fazer a minha bolha, né? Assim, você não precisa virar um militante conservador, se dedicar a isso 24 horas por dia, né? Mas minha esposa tá brava que eu peguei o carregador de celular dela. Mas todo mundo tem que dar a sua contribuição à medida do possível, né? Tem um dito do Talmud, né, que o sujeito pergunta para o Rabino, Rabino, o que eu devo... Moisés, né, diz que não devemos matar, né? Temos que evitar o homicídio, mas o que eu devo fazer quando eu vejo o inimigo descendo a colina e se aproximando para me matar, né, na minha casa? Aí o Rabino responde, está no Talmud, levante-se e mate primeiro, né? Essa expressão, levante-se e mate primeiro. Aliás, isso é um dos lemas lá do Mossad, né? E é isso, cara. Assim, as pessoas têm a obrigação, se não por você, pelo menos de proteger seus filhos, né? Tentar criar um ambiente melhor. Veja, não é um ambiente perfeito, ideal e tal, né? Mas não deixar as pessoas na merda. Todo mundo tem essa obrigação, faz parte da caridade. Perfeito. Ô Silvio, então, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Foi uma aula, assim, tremenda, assim. Desculpa ter falado muito, né? Foi 3 horas aqui. Não, mas eu anotei páginas aqui, espero que todos tenham aproveitado muito também. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Gente, até mais então. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E obrigado por me aguentarem durante todo esse tempo. Não foi só aguentar, não. Ô, Silvio, inclusive, você tem alguma sugestão de leitura adicional pro pessoal? Você recomendou a novela Revolução Cultural e o livro do Agostinho Laje, né? Tenho. E tem, deixa eu achar aqui o nome do livro, que eu não lembro o nome, deixa eu ver, ele tá por aqui. Eu não sou professor, eu estou bem incipiente no aprendizado disso. Então, o que eu vou recomendar, estou recomendando porque me ajudou a entender melhor o assunto na minha deficiência, né? Mas é o Main Currents of Marxism, do Kolakowski. Claro que é um tijolaço, não estou falando que vocês têm que ler ele inteiro, mas nas várias sessões, por exemplo, sobre o Marcuse... Mas foi um livro de referência, né? Sim. É um ótimo livro de referência sobre a questão que o Silvio está falando do Marcuse, da Escola de Franco, de Gramsci, de toda a reviravolta entre o marxismo ortodoxo para essa virada gramsciana. Está tudo lá, claro que, né, resumido, um livro, que nem eu disse, para ser usado mais de referência, mas fica a recomendação. Ele não está traduzido para português, tá, Silvio? Não, mas tem um pessoal traduzindo esse livro aí. Deve sair em breve. E tem um livro do Michael Walsh, que nós publicamos na VID, que saiu com o título de Escola de Frankfurt, né? O subtítulo é o Palácio do Prazer do Demônio. Que é uma história da Escola de Frankfurt escrita por um autor católico. O livro é muito bom, né?
Recomendo bastante. Chama Michael Walsh com W, né? W-A-L-S-S-H. Né? O livro do Olavo, né, sobre a Revolução Cultural. O livro do Agustin Laje, que eu já falei, né? O livro negro da Nova Esquerda. E, cara, eu acho que é isso. Aí, começar daí, o nego vai ter as referências, né? O livro da Campagnolo sobre feminismo é muito bom, trata bastante sobre isso. Nós temos, lá na VIP também tem daquela coleção politicamente... Esse aqui, ó. O Guia Politicamente Incorreto do Feminismo, e tem um que é do marxismo, do comunismo, que não tá aqui, não sei onde tá, mas tem também. Que vale a pena estudar. Beleza, então a gente vai mandar isso aí por escrito para os alunos, no grupo do Telegram, do Facebook. Daí o pessoal pode olhar por lá. Obrigadão, viu, Silvio? De novo, Deus lhe pague. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Até mais. Valeu, mais. Pessoal, essa foi a nossa aula de encerramento do Fundamentos do Conservadorismo. Amanhã, que nem o Matheus disse, vamos divulgar o próximo evento do Brasil Explorer, que vai ser o Fórum Brasil Explorer. Vocês já estão sabendo aqui em primeira mão. E nós vamos ajudar a responder. Inclusive, esse vai ser o centro do fórum. Vai ser responder aquela pergunta de mais cedo. O que é que deve ser feito no Brasil para tentar reverter essa situação? Né? E por que é que o Brasil se encontra sob esse domínio cultural da esquerda? Claro que, né, que nem o Silvio falou, há ressalvas, né? Mas, enfim, amanhã vocês terão mais informações e muito obrigado por terem nos acompanhado até o final do curso. Eu espero que tenha todo mundo gostado e que tenha servido o propósito, né, de criar um pouquinho mais de noção, noções que estão um pouco perdidas ou então muito espalhadas sobre o pensamento conservador. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Um abração. Valeu, pessoal. Amanhã, então, esperamos vocês.